Essa coisa cuja falta assim me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que não obstante continuava vivo e sofrendo, mas sofrendo muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. Prezados amigos, estamos aqui para dar início a um trabalho de um estudo sobre a obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. Tivemos a oportunidade de fazer o estudo bibliográfico mostrando algumas características da história de vida dessa médium. E hoje nós vamos fazer um estudo da obra Memórias de um Suicida, que será dividida em 3 momentos diferentes. Hoje nós faremos a primeira apresentação da primeira parte do livro, porque o livro Memórias de um Suicida ele é dividido em 3 partes. Cada parte ela é dividida em subitens, e nesse caso a primeira parte é dividida em 7 subitens que nós transformamos em 7 slides para vocês acompanharem. Para facilitar um estudo, uma análise, nós faremos o seguinte: nós vamos fazer uma abordagem direcionada a cada subitem desse e vamos deixar por conta dos companheiros lerem a obra. Em alguns momentos nós vamos falar um pouco mais, e em alguns momentos vamos falar um pouco menos. Mas o nosso objetivo é fazer uma abordagem da ideia central que Camilo Castelo Branco passou para Dona Ivone e que Dona Ivone escreveu para todos nós. É lógico que é impossível fazer um trabalho doutrinário, nesse caso, sem ter um romance. Então, Camilo Castelo Branco ele vai utilizar a sua própria experiência de vida, a sua própria experiência de um suicida, para nos narrar todos os acontecimentos. Então, nós temos aí, de uma maneira entrelaçada, a história de Camilo Castelo Branco e toda uma parte doutrinária, aonde ele procura mostrar de forma bem objetiva os acontecimentos que ele vivenciou, os acontecimentos que ele presenciou. Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo para dar início ao PowerPoint, para que a gente possa ver os slides. Procuramos escolher uma imagem para fazer essa homenagem a Dona Ivone Pereira, até porque no mês de setembro nós temos um mês dedicado à prevenção contra o suicídio. E esse trabalho ele tem como objetivo mostrar o desdobramento no suicídio da vida de uma pessoa. Camilo Castelo Branco nos revela isso, porque no momento que ele cometeu o ato extremo de tirar sua própria vida, ele não imaginava o desdobramento que isso poderia trazer para ele. Então, vamos lá, Ricardo. Vamos entrar na primeira parte do livro. Como eu disse a vocês, o livro é dividido em 3 partes. Essa é a primeira parte, que trata dos réprobos, ou seja, os espíritos que cometeram suicídio, que tiraram a própria vida das diferentes formas possíveis e imagináveis, que Camilo Castelo Branco vai encontrar no plano espiritual. Então vamos entrar no primeiro slide.
o Vale dos Suicidas. Esse é o primeiro subitem da primeira parte dos Réplicos. Camilo Castelo Branco, quando cometeu o suicídio, ele achou que a sua vida ia deixar de existir, que ele apagaria a centelha que representa quem somos, o que somos. Mas ele se surpreende. Se surpreende porque ele continuou vivo em algum lugar estranho que ele não sabia identificar qual era. Ele achou que, no momento que ele disparava a arma, usando a arma em que ele dá um tiro no ouvido, ele acreditava que a sua vida deixaria de existir. Mas isso não aconteceu. Ele continuou vivo. Ele continuou vivo em algum lugar que ele não conseguia identificar. Que lugar era aquele? Que lugar estranho era aquele? Que vozes eram aquelas? Ele, ao mesmo tempo, sabia que estava cego, mas enxergava. Então havia um misto, uma confusão mental muito grande. Nessa confusão mental, ele achou que ele havia tentado cometer suicídio, mas não havia conseguido. Então ele havia enlouquecido. Então tudo que estava acontecendo com ele era um misto de loucura e sanidade. Porque quando ele atira, ele achou que, da mesma maneira que nós hoje apagamos uma lâmpada e mudamos o ambiente do claro para o escuro, algo semelhante aconteceria com ele. No momento do tiro, ele simplesmente deixaria de existir. Tudo apagaria, e não foi o que aconteceu. Então, Camilo, ele vai se ver numa mudança de ambiente. Ele deixa o ambiente aonde ele estava e vai parar num outro ambiente completamente diferente. E nesse ambiente completamente diferente, que ele demora muito a perceber que ele estava no cemitério. Ele estava no cemitério, que ele estava na cova em que ele havia sido enterrado. E todas aquelas vozes, aquelas imagens, eram espíritos, assim como ele, que haviam, por alguma razão, perdido a vida, ou através da morte natural do corpo físico, ou haviam atentado contra a própria vida e que se encontravam no cemitério vagando. Então, ele se sente assim, muito estranho, porque ele não conseguia entender. Se ele estava morto, como é que ele conseguia ouvir? Se ele havia ficado cego, como é que ele conseguia enxergar? Então, começa a ocorrer um processo de perturbação muito grande que ele, Camilo Castelo Branco, ele não conseguia explicar. Ele não conseguia explicar porque, dentro de todos os parâmetros que ele conhecia, que ele entendia, teoricamente, nada daquilo era para acontecer. E, em alguns momentos, ele tenta até mesmo se afastar daquele ambiente, mas ele não consegue, porque parece que existia uma força que puxava ele de volta. E ele voltava novamente para aquele mesmo lugar, até que, num determinado momento, ele percebe, ele sente o cheiro, um cheiro muito estranho de podridão. Ele vê claramente que ele estava dentro de algum lugar confinado. Aí, prestando mais atenção, ele vai notar que ele estava dentro do próprio caixão que havia sido enterrado, em cima do seu próprio corpo. E o cheiro que ele sentia era do seu corpo ter entrado em processo de putrefação. Então, isso fez com que ele entrasse num processo de loucura, de perturbação muito grande. E nesse processo, às vezes, ele não entendia o que acontecia. Ele percebia que algo se dava, mas ele não conseguia entender o que era que estava acontecendo. Ele havia morrido
ou estava vivo? Ele não tinha a mínima noção de que a vida continuava após a morte do corpo físico. A mínima noção. Num determinado momento em que ele consegue se levantar, ele tenta se afastar daquele local. Corre, 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 mas parece que ele estava dando voltas em torno da própria cova, porque embora ele tentasse se afastar, quando ele parava, ele via que ele estava preso, alguma coisa o prendia, alguma coisa o ancorava àquele local. Até que, num determinado momento, ele vê uma turba, como eles chamam, uma malta, uma grande quantidade de pessoas se deslocando. E ele não sabe explicar, mas ele é atraído por essa grande quantidade de pessoas e essa atração o arrasta junto com aquela multidão. Aí é que, depois de algum tempo, preso à sua própria sepultura, ele percebe claramente que ele consegue sair da sua sepultura e vai sendo arrastado junto com aquela multidão. E ele não sabe para onde ele está indo. Não sabe. O que ele percebe claramente é que tanto ele quanto as outras pessoas que são arrastadas pelaquela multidão eram pessoas que apresentavam traços semelhantes. Ele tinha consciência, apesar de toda a perturbação que ele sofria, ele tinha consciência plena de que havia alguma coisa estranha. Ou ele havia ficado louco, ou ele estava no inferno, segundo a visão dele. E que tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor era num local infernal, porque ele testemunhava claramente o ranger dos dentes, o choro e o ranger dos dentes, mas ele tinha a consciência plena de que ele não havia morrido. Então, ele só podia estar em dois lugares, ou no purgatório ou no inferno, porque pela ambiência que ele narra, um local trevoso, um local sinistro, um local escuro, que inicialmente ele identifica como sua sepultura, como sua cova, seu caixão, depois ele vai ser arrastado por uma determinada região. E quando ele é arrastado por uma determinada região que ele não sabia muito bem qual era, ele nota que toda aquela grande quantidade de pessoas que são conduzidas para essa região, que ele não entende bem o que era, eles eram praticamente tutelados ou encaminhados por um grupo de pessoas muito bem trajadas de branco, que traziam na vestimenta um símbolo, Legião dos Servos de Maria. E ele não entendia o que era aquilo. Mas pelo menos aquela Legião dos Servos de Maria pareciam anjos diante de toda aquela confusão em que ele se encontrava junto com aqueles outros, que não eram poucos, eram muitas pessoas. Muitas, exatamente como nessa figura que nós colocamos aí, aonde as criaturas se perdem num vale sombrio da morte, e ficam vagando para lá e para cá. É justamente isso que Camilo Castelo Branco viu nos primeiros momentos, que ele não sabe precisar quanto tempo foi, mas, segundo ele, aquilo era algo interminável. Ele não tinha noção de tempo, mas ele sabia que todos sofriam, e sofriam muito por estarem ali. Então, eles são conduzidos a um outro local. Então, vamos lá, Ricardo. Vamos passar para o próximo slide. Os réprobos. Ele percebe que todas aquelas pessoas vão ser conduzidas a um lugar
que eram as cavernas. Ele não sabe como saiu da sua sepultura, ele só sabe que foi atraído por aquele grupo aquela multidão conduzida pelos servos de Maria, que os levam para uma região trevosa, aonde existiam cavernas. E durante esse período, ele também não sabia explicar exatamente, imagens se repetiam. Ele conseguia ver nas outras pessoas as cenas dantescas que levaram as outras pessoas a cometerem contra a própria vida. Então, bastava que ele olhasse para um dos companheiros que se deslocavam nessas multidões, é que ele conseguia perceber claramente a forma com que as pessoas haviam atentado contra a própria vida, da mesma forma que os outros viam nele. Aquela cena se repetindo, feito um disco arranhado. Ele havia cometido suicídio, aquelas outras pessoas também, porque ele via claramente. Então, era uma grande quantidade de pessoas dementadas que estendiam a mão pedindo ajuda, mas, ao mesmo tempo, parece que todas se encontravam na mesma condição de sofrimento, porque todos haviam cometido um ato extremo contra a sua própria vida. E aí acabaram recaindo nessa mesma situação. No Vale dos Suicidas, e do Vale dos Suicidas eles foram conduzidos por esses servos de Maria para determinados lugares aonde eles ficavam abrigados. Eram cavernas, cavernas em que eles ficavam abrigados. E de tempos em tempos, esses servos de Maria vinham em caravanas para retirar algumas pessoas que estavam ali. E ele não entendia qual era o critério, por que alguns eram retirados e outros permaneciam. Quando as caravanas chegavam, eles liam os nomes em voz alta. Existia algum tipo de equipamento que ele não sabia explicar, mas a voz ecoava em todas as cavernas. E quando as pessoas não se apresentavam à caravana para serem retirados, essa mesma voz dizia que aquela pessoa se encontrava num determinado beco, numa determinada viela, lá do Vale dos Réprobos, do Vale dos Suicidas. Então ele achava aquilo muito estranho, ele achava que ele tinha enlouquecido, era um misto de loucura, de pesadelo, de perturbação. Ele não sabia explicar, porque a única coisa que ele sabia concretamente é que ele havia tentado se matar. Inicialmente, ele achava que ele não havia conseguido tirar a sua própria vida e que tinha enlouquecido e tinham internado ele em um hospício. Mas ele depois começou a perceber que não era bem isso. Alguma coisa havia acontecido com ele, que ele havia se deslocado do local em que ele havia sido enterrado para essas cavernas. Isso começou a ficar muito claro para ele. E ele também observava claramente que, olhando para as outras pessoas, ele conseguia ver como que aquelas pessoas haviam cometido suicídio. E isso era um negócio muito constrangedor, porque a desgraça deles se apresentava uns para os outros. Então, as pessoas que não tinham um equilíbrio mínimo, elas ficavam piores ainda do que já estavam, dependendo do tipo de suicídio que haviam cometido. Então, da mesma forma que ele, que havia tirado a própria vida dando um tiro no ouvido, haviam casos de pessoas que haviam cometido enforcamento, pessoas que haviam cortado os pulsos, pessoas que haviam se atirado na frente de um comboio de trem. Então, haviam casos dantescos de mortes
absurdas, em que eles presenciavam aqueles quadros como se fosse um filme de horror. E aquilo não cessava. Aquilo passava como se fosse um moto contínuo o tempo todo. Poucas eram as vezes que eles conseguiam dormir, tamanha a perturbação e o cansaço mental. Mas o que chamou muito a atenção dele é que essas caravanas vinham e levavam algumas pessoas, e a esperança que ele também fosse retirado desse local, junto com aqueles que ocupavam a mesma caverna, que eram espíritos que aparentemente se nivelavam com ele. Homens portugueses, haviam brasileiros também, que haviam cometido suicídio, se nivelavam com espanhóis também, se nivelavam, pelo menos, apesar de toda a perturbação, eles se comunicavam com os outros, mas estavam muito desequilibrados, a ponto de não estabelecer uma conversa, digamos assim, compreensível. Então, Ricardo, pode passar para o próximo slide e ampliar aí para a gente. Muito bem, chega um determinado momento em que eles vão ser retirados. Os seus nomes serão lidos e eles vão ingressar naquelas carruagens brancas. E essas carruagens, elas começam a percorrer e elas vão se afastando daquele vale sombrio, e eles, olhando pelas janelas envidraçadas, eles começam a ver que o vale sombrio vai ficando para trás, vai ficando para trás. E aí que eles começam a ter um momento de serenidade, um momento de calma. E daquele grupo que é retirado junto com ele, eles começam até a adormecer. Camilo conversa com os atendentes, com as atendentes, e elas dizem para eles: calma, daqui a pouco nós vamos chegar no Hospital Maria de Nazaré e lá vocês vão ser atendidos. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele gostaria de tomar um banho, e a atendente disse para ele: em momento oportuno, você vai ser atendido. E ele fica surpreso porque as carruagens, puxadas por cavalos, são levadas até aquele local aonde ele se surpreende com uma grande fortaleza. E essa grande fortaleza era o Hospital Maria de Nazaré. No Hospital Maria de Nazaré, todas as pessoas são retiradas das carruagens, é feita uma fila, os homens são separados das mulheres, eles passam num processo de, digamos, de identificação. Camilo fica curioso com a grande organização. E à medida que eles vão entrando, aumenta um pouquinho aí, Ricardo, por favor. À medida que eles vão entrando, ele observa o seguinte: que existia placas indicativas, e chama a atenção dele que aquele local era totalmente diferente. Então, o hospital situava-se num parque ajardinado, constituía-se de vários edifícios em estilo português, todos brancos. Eles ficaram admirados com a beleza do lugar. E lá nesse local existiam placas indicando colônia correcional, torre de vigia, departamento de vigilância, seção de reconhecimento e matrícula e departamento hospitalar. Então eles ficaram impressionados com a organização. Nessas enfermarias, os internos foram distribuídos. A cada 10 internos iam para uma enfermaria. As mulheres foram conduzidas para um lado e os homens para o outro, como eu falei. Havia existência de um sanatório em um isolamento, mas Camilo Castelo Branco e seus companheiros, eles não vão ficar isolados.
nem no sanatório, nem no confinamento, no isolamento. Eles vão para uma enfermaria. E nessa enfermaria eles vão ser recebidos por dois espíritos responsáveis, pai e filho, que na Terra haviam sido médicos. Carlos e Roberto de Canaleiras eram pai e filho, respectivamente. E quando encarnados, eram médicos espanhóis na Terra. Eles seriam os responsáveis por todo aquele setor, aonde Camilo Castelo Branco e seus amigos seriam atendidos. Com isso, eles vão se agrupar na mesma enfermaria e aí, nesse momento, eles vão ter a oportunidade de se conhecer melhor. E nessa enfermaria vão ficar 5 indivíduos que se encontravam na mesma caverna. Camilo Castelo Branco, Jônio Azevedo, Mário Sobral, Jerônimo de Araújo Silveira e Belarmino de Queiroz e Souza. Esses 5 personagens é que nós vamos ter oportunidade de falar sobre eles. Eram personagens que eles é que vão fornecer para todos nós as informações importantes que Camilo Castelo Branco vão nos narrar. Camilo, ele vai narrar a sua história particular, mas vai narrar a história desses personagens que se encontravam na mesma enfermaria. Aí, depois de banho tomado, roupa trocada, deram a eles roupas de internos de hospital. Aí, depois que já estavam mais calmos, resolveram se apresentar educadamente uns para os outros. Porque durante o período que eles estavam nas cavernas e até mesmo durante a travessia nas carruagens entre o Vale dos Suicidas e o Hospital Maria de Nazaré, eles acabaram trocando muitas ofensas uns com os outros. Estavam irritados, nervosos, perturbados. Então, uma vez mais calmos, já haviam sido alimentados, aí eles se apresentaram educadamente. E do grupo dos 10 internos da enfermaria, nós vamos ter esses 5 que nós vamos contar um pouquinho da história de cada um deles para vocês no decorrer da apresentação das 3 partes do livro. Como nós estamos na primeira parte, nós vamos contar apenas um pouco. Depois nós vamos entrar na segunda parte e na terceira parte. E aí, dependendo do momento e da inspiração, vamos falar um pouco mais ou um pouco menos. Mas aí nós temos uma imagem que foi colocada num trabalho de PowerPoint mostrando o que seria mais ou menos o sistema hospitalar Maria de Nazaré, de uma forma bem simbólica para os amigos. Tá certo? Vamos passar para o próximo slide? Muito bem. Dos 5 internos que nós falamos, agora a gente vai entrar nos meandros das histórias, né? Cada interno, ele tinha uma história, um drama. Mas dos internos que nós acabamos de narrar para vocês, nós tivemos um companheiro de Camilo Castelo Branco chamado Jerônimo de Araújo. E Jerônimo de Araújo, que nós vimos há pouco, ele, assim como Camilo Castelo Branco, cometeu suicídio dando um tiro no ouvido. Essa família portuguesa, ela tem uma peculiaridade. Jerônimo, ele era um comerciante de vinho na cidade do Porto. E Jerônimo, ele, devido ao fato de não saber dizer não aos seus filhos e à sua esposa, acabou gastando mais dinheiro do que deveria. Então, ele acabou contraindo dívidas que ele não conseguia saldar. Ele foi casado com uma mulher chamada Zulmira, e Zulmira era uma pessoa que tinha vindo de família de classe média. É importante nós nos lembrarmos o seguinte, que esses 5 companheiros
Camilo Castelo Branco, mais os 4 que nós falamos há pouco, eles eram indivíduos de classe média alta de Portugal, de Lisboa e do Porto. Homens abastados financeiramente, homens com determinada cultura. Então, todos eles eram indivíduos privilegiados, não tinha nenhum pobretão, não. Eram pessoas que tinham condições financeiras, tanto é que Jerônimo era um comerciante de vinhos, e ele era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, ele tinha muitas pessoas empregadas por ele, pelos seus familiares, e ele mantinha a família numa condição socioeconômica muito boa. Porém, ele estava com muitas dívidas, estava com a corda no pescoço, como nós costumamos dizer, e por conta disso, o que vai acontecer? Ele começa a perceber que ele não teria como manter o padrão de vida. Ele tinha 4 filhos. Um rapaz chamado Albino, uma caçulinha chamada Margarida e as 2 do meio, Marieta e Arinda. Esses 4 filhos eram mantidos por Jerônimo numa condição de pessoas privilegiadas. Então, ele mantinha a família num padrão de vida muito alto. E Jerônimo, quando ele percebe que a situação da falência financeira era inevitável e que ele já havia recorrido a todas as suas reservas financeiras, ele, temendo pela família, e num ato de muita imprudência, ele resolve cometer suicídio. Comete suicídio dando um tiro no ouvido, exatamente como Camilo Castelo Branco fez, acreditando que todos os amigos, familiares, por consideração a ele e a tudo que havia acontecido, iriam amparar os seus familiares. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Os seus familiares vão sair da situação privilegiada que se encontravam e vão partir para uma situação de miséria, que ele vai acabar testemunhando, porque de tanto insistir com os médicos, pai e filho, que eram responsáveis pela enfermaria, de tanto insistir, ele quer voltar a Portugal. Ele quer voltar a Portugal porque ele gostaria muito de poder rever a sua família. Ele perde a noção completa de tempo e espaço. Ele havia cometido suicídio em 1891. E nessa altura da história, eles já estavam nos anos de 1904, mais ou menos. Então já havia uns 13 a 14 anos que Jerônimo havia cometido suicídio e ele, na enfermaria, não obedecia, era indisciplinado, convidavam eles para assistirem palestras, ele não desejava, ele só queria rever a família. Então a coisa chega a tal ponto que Roberto de Canaleiros acaba procurando auxiliar Jerônimo e diz a ele: Jerônimo, olha só, você pode visitar a família, mas a recomendação é que não vá. Mas também não diz por quê. E ele, de tanto insistir, consegue autorização para visitar seus familiares. E quando ele é levado pelos trabalhadores, aqueles lanceiros, que a expressão era essa, que vestiam aquela roupa branca, que Camilo Castelo Branco viu conduzindo aquela grande quantidade de pessoas em direção às cavernas, que eram os trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré, levam ele até a cidade do Porto, para que ele pudesse testemunhar
o desdobramento do ato que ele havia cometido. Então, ele aceita e vai. E todos os outros ficam na colônia acompanhando, no hospital, acompanhando à distância toda a história. Porque nesse intervalo de tempo, eles descobrem que na enfermaria em que eles se encontravam, existe um aparelho que eles não sabiam o que era, mas pela descrição lembra muito uma televisão atualmente, aonde eles visualizavam aonde Jerônimo se encontrava, como em tempo real. Até na própria colônia, quando Jerônimo teve autorização para poder se deslocar e ir até a cidade do Porto, eles acompanhavam em tempo real. E tiveram a triste notícia de ver em tempo real que Jerônimo encontra a família em péssimas condições. O tempo passou. Haviam se passado quase 14 anos e Jerônimo vai encontrar inicialmente sua esposa Zulmira explorando sua filha Margaridinha, que era a caçula, no Cais da Ribeira, como prostituta. Zulmira não havia se conformado com a perda do padrão de vida que eles haviam tido pelo fato de Jerônimo ter cometido suicídio e resolveu explorar a filha como prostituta no Cais da Ribeira. E Jerônimo enlouqueceu quando viu isso. Enlouqueceu porque ele jamais esperava que algo dessa natureza pudesse ter acontecido. Quando ele procura saber o paradeiro do seu filho Albino, aí mesmo que ele entra num processo de perturbação, quando descobre que Albino estava preso porque havia cometido vários delitos. Entre um dos delitos, me parece, que ele cometeu homicídio. Então, Albino, além de ter furtado, estava preso em Lisboa e a Margarida, a sua irmã mais nova, estava sendo explorada pela própria mãe como prostituta. Quando Jerônimo ficou sabendo a história da ex-esposa e de dois dos seus filhos, não quis nem saber do paradeiro das outras duas, da Arinda e a Marieta, né, que eu falei aqui. Então, o que vai acontecer? Ele volta, isso mesmo, Marieta e Arinda. Ele volta, pede, pelo amor de Deus, que levem ele de volta para o hospital, porque ele nunca imaginava que aquela atitude dele poderia ter se desdobrado de uma forma tão infeliz. Assim como Camilo Castelo Branco, Jerônimo jamais imaginaram que aquele ato extremo de tirar a própria vida não iria por fim a dor que eles sofriam. Muito pelo contrário, eles saíram do ruim para cair no pior, mas só vieram a descobrir depois de algum tempo, quando vão vivenciar na prática a dor e o sofrimento dos seus familiares. Jerônimo, ele entra num processo de perturbação muito grande, porque ele não imaginava que ele tivesse sido abandonado por todos os amigos a quem ele prestava favor. Na verdade, eram amigos de conveniência, sócios de conveniência, e que abandonam a família até porque ele havia mantido a sua família num padrão de vida muito alto. Ele poderia perfeitamente ter mudado o padrão de vida. Eles poderiam ter se mudado para uma casa mais simples, ele poderia ter buscado uma solução, mas a vergonha de ter que reconhecer publicamente a sua falência fez com que
a vaidade falasse mais alto e ele acaba cometendo suicídio justamente porque ele acreditava dentro da sua ilusão que isso poderia ser uma saída estratégica para ele e para a família. Então, é o mesmo caso do Camilo Castelo Branco, histórias parecidas, aonde se houvesse, por parte do Camilo Castelo Branco, um pouco mais de humildade, Camilo Castelo Branco poderia, no momento em que ele perdeu a visão e cometeu suicídio, ele poderia, eu não comentei isso, mas vou comentar agora, que num determinado momento, aos 65 anos, Camilo Castelo Branco, ele perde a visão. Ele fica cego das duas vistas por um problema de saúde. Ele havia contraído uma doença, enquanto jovem, essa doença evoluiu e ele vai perder a visão. Ele poderia, num gesto de humildade, ter perfeitamente procurado ajuda. Ele era um escritor famoso, ele poderia perfeitamente ter secretárias, ditava, a secretária escrevia e depois batia a máquina. Então, ele usava a mente, mas a vaidade de não poder enxergar, a vaidade de ter perdido a visão e ter achado que ficou inválido, fez com que ele tirasse a própria vida. E, curiosamente, dentro da programação espiritual, Camilo Castelo Branco teria ainda mais 7 meses de vida. Então, faltava muito pouco para que Camilo Castelo Branco, com 65 anos, deixasse o corpo físico, mas a imprudência do próprio homem leva, muitas das vezes, a abreviar a sua vida, buscando sempre o caminho da porta larga, nunca o caminho da porta estreita do sacrifício, mas sim da porta larga das facilidades. Da mesma forma que Camilo Castelo Branco poderia ter recorrido à ajuda de alguém, de um assistente, porque até tinha condições de pagar. Jerônimo poderia também ter lançado mão de outros recursos, mas não fizeram isso. Infelizmente, eles não fizeram. Como nós estamos fazendo um trabalho muito interativo, aquilo que eu não falei no slide anterior, eu posso falar agora e também podemos ir e voltar, até porque alguns assuntos vão se repetir. Então, vamos lá, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Muito bem, então quando Camilo Castelo Branco descobre a situação do Jerônimo, ele vai se dar conta da sua história. Ele se dá conta da sua história e percebe claramente o seguinte, que todos aqueles companheiros da enfermaria não eram pessoas sem instrução. Eram pessoas que tinham instrução, eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que tinham recursos, que poderiam ter lançado mão dos recursos antes mesmo de tentar o ato extremo. Aí que Camilo Castelo Branco vai se dar conta do fato de que ele, no momento em que a doença chega, no momento que ele descobre que ele havia perdido a visão porque ele havia contraído sífilis, né? Ele não teve a humildade, assim como Jerônimo, de pensar numa estratégia. O que eu posso fazer? Que recurso que eu posso lançar? Não. A vaidade falou mais alto e eles acabaram buscando o caminho mais fácil, que era sair de cena através do uso do suicídio como uma estratégia para poder se afastar
e não assumir sua responsabilidade. Porque quando Camilo Castelo Branco descobre que ele não iria enxergar mais, ele não tentou, não houve, digamos assim, por parte do Camilo Castelo Branco, pelo menos no que ele coloca no livro, uma tentativa, já que ele não precisava necessariamente ele escrever, já que ele bolava os seus romances e havia escrito muitos romances, mais de 200 romances editados, ele poderia perfeitamente ter uma auxiliar, uma secretária. Ele ditava, a secretária escrevia, depois ela lia para ele e levava aquilo, datilografava e levava na editora. Poderia ter feito isso. Ele tinha experiência suficiente, mas reconhecer publicamente as suas dificuldades e ter que assumir perante a todos a razão, provavelmente, da sua doença é que fez com que ele cometesse esse ato extremo. E Jerônimo também. Jerônimo poderia ter passado por isso e ter reconhecido e ter buscado a ajuda de amigos, sentado, procurado um financiamento, procurado, de repente, vender uma parte das suas propriedades, mas não, a vaidade falava mais alto. Nesse meio tempo, todos, ao voltar da terra para o Hospital Maria de Nazaré, Jerônimo vai pedir ajuda. Ajuda para que ele possa se reequilibrar. Então, ele vai ser retirado da enfermaria e vai ser levado para o isolamento. Lembram que nós falamos há pouco, quando a gente viu, tem 2 slides atrás, que nós falamos que existia o sanatório e o isolamento. Tá? No manicômio, o sanatório, iam os casos de loucura. E no isolamento iam aquelas pessoas que queriam ficar com elas mesmas para poderem pensar. E com isso, Jerônimo pede para que ele saia do convívio das outras pessoas, talvez por vergonha, para repensar, se fortalecer moralmente para enfrentar a ele próprio. Então, nesse meio tempo, os internos, os novos internos da colônia que presenciaram tudo aquilo que estava acontecendo, eles sentem um desequilíbrio muito grande provocado por todas as situações que eles passaram nas cavernas e no momento em que testemunharam o que havia acontecido com Jerônimo. Então, eles são encaminhados para tomarem passes revigorantes. Então, Camilo Castelo Branco e os outros são encaminhados a uma sala onde vários trabalhadores da colônia vão aplicar passes revigorantes, porque eles já estavam numa condição, já tinham passado por todo o processo de registro da colônia, identificação, já estavam convivendo uns com os outros de uma maneira mais harmoniosa, porém, os desequilíbrios, os miasmas negativos, que eles ainda eram portadores, porque eles não haviam se desmaterializado totalmente, eles, como haviam cometido suicídio, eles ainda estavam muito imantados das energias materiais, seria a melhor explicação. Então, eles precisavam ser harmonizados, então são levados até umas enfermarias próprias para tomarem passes revigorantes. E nesses passes revigorantes, eles vão se equilibrando aos poucos, vão se equilibrando. O Jerônimo, como havia sido afastado do grupo, ele ficou no isolamento. E aí Camilo e os outros perdem Jerônimo de vista por um bom tempo. Mais ou menos um ano depois, vocês vejam bem, depois,
que Jerônimo esteve na Terra, que Jerônimo teve contato com a realidade da família, todos eles vão ser convidados a um grande auditório. E nesse grande auditório vão se reunir todos os internos do Hospital Maria de Nazaré. Todos os internos homens, tá? Porque eu comentei com vocês que os homens foram separados das mulheres. Há uma ala do Hospital Maria de Nazaré só para as mulheres e uma ala só para os homens. Então, os homens estão reunidos numa ala muito grande, e nessa ala, nesse grande auditório, se reuniram todos. E Camilo conseguiu identificar todos aqueles espíritos que ele havia visto lá no Vale dos Suicidas. Espíritos completamente dementados, espíritos que cometeram suicídio por enforcamento, porque ele via as cenas, porque cada pessoa trazia, como se fosse impregnada no seu perispírito, uma imagem. Essa imagem como se fosse um decalque, tá? Esse decalque, essa estampa, se apresentava a maneira com que o indivíduo havia cometido o ato extremo e atentado contra a sua própria vida. Mas, curiosamente, Camilo teve que reconhecer que todos estavam mais calmos, até porque já haviam passado por aquele tratamento energético de passes. Pela maneira com que ele descreve, tudo nos leva a crer que eram passes ministrados para acalmar todos os espíritos. E aí ele vai ver os casos mais graves, casos que ele fica impressionado. Foram aqueles espíritos que cometeram suicídio se atirando na frente do trem, e a quem eles chamavam dos retalhados, porque eram espíritos que haviam perdido totalmente a capacidade plástica de dar a forma ao seu perispírito com a forma humana, como Camilo Castelo Branco e os outros conseguiam. Então, ele olhava e via como se os braços, as pernas, o tronco, estivesse todo uma coisa solta em relação ao outro, né? Exatamente como se os membros tivessem sido cortados, estivessem presos apenas por uma energia, pelaquela mesma energia que mantinha eles vivos, que Camilo não sabia explicar. Então era uma cena muito esquisita. Camilo Castelo Branco descreve isso como uma imagem assim, como se fosse um pesadelo acordado. Porque da mesma forma que existiam os casos como ele, professor Belarmindo, João da Azevedo, tá? E Mário Sobral, porque aí Jerônimo já estava no confinamento, né? Eles eram os melhorzinhos, mal comparando em relação ao restante. Aí, nessa grande assembleia, aparece Jerônimo. Jerônimo teve a oportunidade também de ir até a assembleia, se sentar junto a eles e conversarem um pouco. Mas Camilo, mesmo assim, achava tudo muito estranho. Até que, num dado momento, começa a reunião nesse grande auditório. E o professor Belarmino é convidado a subir no tablado, aonde ficavam os médicos e enfermeiros, para que fosse realizada a apresentação, para mostrá-los exatamente o que havia se passado. O professor Belarmino foi até lá, sentou. O professor Belarmino era materialista, ele era um positivista, seguidor de Augusto Conte, mas era um materialista. Talvez por isso que tenha sido chamado para ir até lá. Ele senta, eles colocam fios da mente como se fosse uma tiara e fios muito suaves, como linhas, que saíam da mente do professor Belarmino. E aí, no decorrer da apresentação, o professor foi induzido pelos trabalhadores a se lembrar
dos momentos anteriores em que ele havia cometido suicídio. E numa grande tela fluídica, ao fundo, aonde todos puderam testemunhar, aparece o professor. Em casa, abatido pela tuberculose. E o professor, não querendo lutar contra a tuberculose, já se achando derrotado, até porque naquela época a tuberculose era uma sentença de morte, porque não existia o tratamento que hoje nós temos com facilidade. A pessoa, hoje que contrai tuberculose, ela nem compra remédio. Hoje, tuberculose é considerado uma doença em que a saúde pública trata. A pessoa vai no posto de saúde, se cadastra e pega os comprimidos. Então, ele resolveu tirar a própria vida cortando os próprios pulsos. E o professor se vê naquela tela fluídica e todos acompanham aquele quadro. O professor fica muito mexido, muito emocionado, mas ele dá o testemunho para toda a plateia de que ele continuava vivo. Ele não sabia que o que ele estava fazendo iria extinguir apenas a vida do seu corpo físico. Se ele soubesse, não teria feito, porque ele achou que fazendo aquilo iria abreviar seu sofrimento. E dava um testemunho para todos de que a vida continuava após a morte do corpo físico, e por aí ele deduziu, então, que se a vida continuava após a morte do corpo físico, a vida, ela já existia antes da criação do próprio corpo físico que ele havia ocupado. E todos ficaram embasbacados, que é a palavra essa, no grande testemunho de que a vida continua após a morte do corpo físico. Quando o professor Bellarmino desce do tablado, se abraça com Camilo Castelo Branco e com todos os outros, dando um testemunho pessoal de que a vida continuava e que ninguém deveria atentar contra a própria vida. Camilo Castelo Branco, com a sua curiosidade, nos educa e nos ensina. Mesmo sendo a principal matéria um processo, digamos assim, de expansão de consciência, que foi aquilo que aconteceu, não era uma regressão de memória, era uma expansão de consciência. Promoveram a expansão de consciência do professor Bellarmino e eles viram que tudo aquilo que o professor havia vivenciado encontrava-se registrado no seu perispírito e eles presenciaram isso. Então, Camilo Castelo Branco, ele tem uma curiosidade muito aguçada. Ele chega para aqueles enfermeiros que estavam ali e pergunta o seguinte: olha, apesar dessa demonstração fantástica que nós tivemos, eu tenho ainda uma pergunta. Por que todos nós, apesar de apresentarmos ainda os traços do que levamos, o que fizemos, o ato do suicídio que cometemos, todos nós arrastamos, como se fosse uma mangueira, um cabo a soltar centelhas? O que é isso? Aí os enfermeiros explicaram. Esse cabo se ligava a seu corpo físico. Era um cordão de prata que só poderia ter sido rompido com a morte natural do seu corpo físico. Quando vocês atentaram cometendo suicídio, esse cabo foi rompido abruptamente. E por ter sido rompido abruptamente, causou esse fenômeno, que é exatamente esse desconforto que vocês têm. O tempo que vocês permaneceram lá nas cavernas era para vocês desgastarem essa energia animalizada que vocês ainda trazem com vocês. Por isso que esse cabo, que parte da sua cintura, como se fosse uma mangueira soltando centelhas, é energia animalizada que está se exaurindo. Dessa forma, vocês vão ficar, com o passar do tempo, mais leves,
menos materializados. Mas isso vai ter que se dar naturalmente. Porém, o desconforto que isso causa em vocês é fruto do ato que vocês cometeram contra vocês mesmos. Apesar de vocês tomarem passe, apesar de vocês estar sendo ajudados, vai existir um desconforto que é essa sensação estranha de estarem vivos e, ao mesmo tempo, saberem que não possuem mais o corpo físico. Na verdade, não existe morte. O que aconteceu com vocês é uma coisa que nós chamamos de desencarne. Ou seja, o seu corpo físico entrou em morte, mas você, como espírito imortal, simplesmente se desligou do corpo físico e se encontra agora no plano espiritual. Se vocês tivessem morrido naturalmente e esse cordão fluídico ele tivesse sido rompido naturalmente pela ajuda dos amigos espirituais que fariam esse trabalho, você não sentiria esse desconforto que vocês carregam. Esse desconforto vocês vão carregar enquanto vocês estiverem nesse processo de perda de energia materializada. Aí vocês vão ficando mais sutis, mais rarefeitos. É interessante, porque as imagens que eu coloquei aí, elas mostram exatamente aquilo que nós imaginamos como se o indivíduo estivesse voltando no tempo para que ele pudesse rever os atos que ele havia cometido imprudentes. Mas, na verdade, ninguém volta no tempo. Ocorre um fenômeno de expansão da consciência, porque nós trazemos no nosso perispírito, como um grande HD de computador, o registro de todas as lembranças. E o que o professor Bellarmino fez, e nós teremos oportunidade mais à frente, em outros capítulos, em outros subitens, da parte 2 e da parte 3, nós vamos ver que eles serão submetidos a esse tipo de tratamento de expansão de memória, de maneira a trazer do inconsciente para o consciente lembranças adormecidas, para funcionar como uma catarse. E nessa catarse eles conseguirem reparar o mal que eles cometeram a eles mesmos pelo mau uso do livre-arbítrio e por imprudência, que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passar. Vocês podem ter certeza disso. Todos nós. Mas Camilo Castelo Branco, ele está aqui nos dando esse testemunho maravilhoso para que a gente possa, ainda no mês de setembro, se for possível, fazermos um estudo, uma palestra pública, falando sobre a questão do suicídio, justamente como uma atitude preventiva. Por que nós não podemos abrir brecha para isso? Porque nós vamos sair do ruim para cair no pior. E por quê? As pessoas se perguntam por que a vida continua. Existe uma responsabilidade que nós passaremos a assumir com esse ato, que se nós soubermos, se nós tivermos a humildade de estudar e tentar nos interessarmos, aí a gente vai entender o desdobramento da atitude imprudente nossa diante de nós mesmos. À medida que nós vamos nos capacitando, nós vamos nos melhorando e vamos avançando em prol do melhor. Esse é o nosso objetivo. Ricardo, podemos passar para o próximo slide? Muito bem. Quando eu comentei com vocês que os novatos, como Camilo Castelo Branco, João da Azevedo, o próprio Jerônimo também, Mário Sobral, tá? Chegaram na enfermaria, com exceção do Jerônimo, que foi para a outra, para o isolamento, o restante do pessoal passou a tomar passes, e passaram a assistir estudos esclarecedores,
ou seja, passaram por um processo de evangelização fraterna. Nessas evangelizações, tanto Camilo Castelo Branco, como João de Azevedo, como Mário Sobral e o professor Belarmindo, eles tinham a lucidez e o desejo de interagir para aprender um pouco, mas, infelizmente, não eram todos os espíritos que estavam em condições de poder aprender. Por quê? Porque alguns estavam dementados. O ato deles terem cometido o suicídio provocou um abalo tão violento que o indivíduo entrou numa espécie de eclipse da razão. Então eles ficaram, digamos assim, abobalhados, sem se dar conta do que estava acontecendo. Eles não conseguiam perceber que haviam morrido, o corpo físico, melhor, havia entrado em morte física e eles estavam no plano espiritual. Poucos eram aqueles, dito pelos enfermeiros, como Camilo Castelo Branco e esse grupo, esses 4 que eu acabei de narrar, que tinham a lucidez perfeita da onde se encontravam. Muitos desencarnavam e não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Como, por exemplo, o caso do Mário Sobral, que cometeu o suicídio se enforcando. Né? Nós falamos aqui que o professor Belarmino cortou os pulsos, Jerônimo, ele comete suicídio dando um tiro no ouvido, como Camilo Castelo Branco. E o outro, João de Azevedo, se eu não me engano, ele se envenenou. Então, vocês vejam, são histórias, são dramas pesados. Mesmo nesse processo, eu estou citando isso, mesmo nesse processo, o indivíduo, vocês vejam que as pessoas chegam de forma diferente no plano espiritual. Esses 5 que desencarnaram nessas formas que eu acabei de falar, eles chegam, apesar de toda a perturbação, eles têm um grau de lucidez que permite eles interagirem, mas não eram todos que tinham essa capacidade de interagir, ou seja, conversar, aceitar o convite de uma reunião, na reunião levantar a mão, fazer pergunta, não eram todos. Então, a solução encontrada para ajudar os casos mais graves foi promover uma caravana, depois de algum tempo, à Terra, para que, com a ajuda de um centro espírita, os guias espirituais pudessem levar os espíritos dementados para promover um choque anímico numa mesa mediúnica. Fenômeno esse que eu já tive a oportunidade de presenciar, aonde os espíritos chegam, a gente vê que foram espíritos suicidas, porque muitos não conseguem, às vezes, nem falar. Ocorre aquele choque anímico para que o espírito possa despertar e ele perceber o que está acontecendo. Então, na mesa mediúnica, eu acho que isso não é problema nenhum a gente fazer um breve comentário. Às vezes nós temos os casos daqueles que desencarnam em hospitais e têm a plena lucidez. Desencarnou, não sabe onde está, se manifesta numa reunião mediúnica, recebe o esclarecimento fraterno. Mas, por exemplo, num caso como esse, da comunhão com o alto, é muito comum, às vezes, a casa espírita receber 2 ou 3 espíritos que cometeram suicídio e que não conseguem despertar no plano espiritual para perceber a mudança de plano. Então, eles são conduzidos à reunião mediúnica para ocorrer um choque anímico. Às vezes, eles nem têm chance de falar. Mas, para que isso aconteça, os médiuns que recebem essas entidades, eles precisam consentir que vão receber as entidades para dar a passividade. Então, em desdobramento, os mentores, os médicos lá do hospital
Maria de Nazaré, vêm até a crosta terrestre, entram em contato com os médiuns e desdobramento e preparam os médiuns para das reuniões receberem esses espíritos. Então, esses espíritos são trazidos até aqui para poderem, através de uma manifestação que às vezes o espírito nem fala, o espírito simplesmente range, grunhe, mas é o suficiente para que ele acorde diante do quadro dantesco e se veja. Veja o que ele fez com ele próprio. Aí, nesse despertamento, ele é auxiliado. Porém, não é todo médium que aceita, porque às vezes o médium sai com uma impregnação muito forte da cena que o espírito provocou quando cometeu suicídio. Então, não é nem todo médium que aceita. Às vezes o médium tem que ser muito evangelizado. E nesse caso aqui, contado por Camilo Castelo Branco, os médiuns que são procurados inicialmente, eles não aceitam. Eles não aceitam porque eles ficam assustados com o quadro. Ficam assustados. E os trabalhadores do mundo invisível vão conseguir... Ricardo, amplia aí para mim, por favor. Vão conseguir que apenas alguns trabalhadores espirituais, tá? Alguns médios de cidades do interior é que consintam em receber esses espíritos para poder ocorrer a manifestação. Quando Camilo Castelo Branco, junto com a equipe espiritual, chega, é feita uma prece. E nessa prece, Camilo Castelo Branco vê a importância da prece. E fica impressionado, porque ele não imaginava a dimensão do efeito da prece. E no trabalho de manifestação, exatamente como está aí na foto, os médios e voltas da mesa, em que a prece é feita e as pessoas recebem as entidades, Camilo nota que alguma coisa estava ocorrendo nos bastidores daquela reunião. No momento em que é feita a prece, no momento que é feita a concentração por parte dos médios. E ele pede permissão para ter uma visão amplificada e perceber o que de fato ocorria nos bastidores do centro espírita, de forma a entender o trabalho de atendimento dos necessitados vindos do Hospital Maria de Nazaré. Por isso, vejam bem, que a ele vai ser concedido direito de poder ter uma visão amplificada, e ele vai notar que nos bastidores, no plano espiritual, existia uma outra reunião dando suporte àquela reunião que eles se encontravam. Foi permitido não só a ele, mas aos outros verem, para que ele pudesse contar para a gente. E hoje nós estamos contando para vocês a grande importância do trabalho espiritual. E de maneira a amparar os médiuns, porque os espíritos que estavam ali para dar comunicação eram espíritos que tinham um baixo padrão vibratório, um baixíssimo padrão vibratório, e esses espíritos não podiam permanecer muito tempo junto ao médium, porque os médiuns poderiam se sentir mal. Então, esses espíritos, eles eram aproximados apenas no momento da comunicação. E tanto Camilo Castelo Branco quanto os outros, que Camilo foi participar dessa caravana, não a passeio, mas em aprendizagem, para vocês verem que, apesar de Camilo Castelo Branco ter cometido suicídio, a condição de Camilo Castelo Branco era muito melhor do que aquele espírito que eram os retalhados, como ele contava, que iam dar comunicação por intermédio dos médiuns naquela reunião. Camilo tinha essa consciência, mas também sabia que ele, Camilo Castelo Branco, junto com os outros,
que tinham alguma lucidez, não podiam ficar em contato com pessoas encarnadas, porque a vibração era muito pesada ainda. Eles tinham que ainda depurar muito para poder se aproximar de encarnados, porque, dependendo da pessoa, eles poderiam induzir o indivíduo a um estado depressivo muito grande por causa do seu baixo padrão vibratório. Eles permanecem aqui no Brasil, porque o Centro Espírita foi aqui no Brasil, foi no estado de São Paulo. Vamos passar para o próximo slide, Ricardo. Foi próximo à cidade de São Paulo, do interior, aonde os médiuns que se dispuseram a trabalhar eram pessoas da roça, trabalhadores rurais. Então, o baixo padrão vibratório dos espíritos suicidas impedia deles permanecerem em contato com os encarnados, como eu falei a vocês, obrigando o Camilo e os outros a ficarem em contato com a natureza, no campo, onde conheceram encarnados em desdobramento, na hora do sono, que deram grandes lições de vida. Então, o Camilo Castelo Branco ficou surpreso, porque os trabalhadores que acabaram se dispondo a receber os espíritos comprometidos vindos lá do Hospital Maria de Nazaré não eram pessoas da cidade grande, não eram pessoas com instrução, eram pessoas simples do interior, pessoas do meio rural, pessoas de bom coração. Então, durante a estadia que permanece no Brasil, entra em contato com pessoas muito humildes, trabalhadores da casa espírita, pessoas do interior, que até passavam por necessidades materiais, como falta de alimento, falta de remédio, mas não se negavam ao serviço assistencial em nome do Cristo. E com o pouco conhecimento que já possuíam dos estudos de Allan Kardec, dando um exemplo de boa vontade, perseverança e humildade. Olha que bonito. Na época, não se tinha essa quantidade de obras doutrinárias que se tem hoje. A quantidade de obras era muito reduzida. Você só tinha, basicamente, a codificação de Kardec. Mas Camilo Castelo Branco percebe dessas pessoas um desejo muito grande de querer ajudar. E elas é que vão se dispor de coração, enquanto outras pessoas, talvez um pouco mais intelectualmente falando, mais bem preparadas, talvez não abriram seu coração, não se disporam a receber os espíritos, até porque existe o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos optar em trabalhar em prol do bem ou não. Vai depender muito de cada um. E talvez até servindo de exemplo para eles. Ele, Camilo Castelo Branco. Por quê? Porque ele não era um cidadão comum de Lisboa, do Porto também. Jerônimo, não eram. Ele, Jerônimo, João de Azevedo, o professor Elarmino, que era professor universitário, Mário Sobral, eram pessoas de classe média alta, eram pessoas com cultura. Quase todos eles tinham passado por uma universidade, estudado em Coimbra. Eram pessoas privilegiadas. Então, esse exemplo foi um exemplo muito significativo, porque a espiritualidade estava mostrando que eram as pessoas simples, eram as pessoas de bom coração que se dispunham a ajudar, eram as pessoas de bom coração que se dispunham a trabalhar em prol do bem. Por isso que muitas das vezes, quando Camilo chegava para o orientador e dizia: se eu soubesse que a morte ela não iria fazer desaparecer toda a minha dor, porque a vida continua, eu não teria cometido suicídio. E o orientador dizia para ele: meu amigo, você poderia não ter o conhecimento espiritual que você está tendo, mas
O conhecimento cristão do não matarás, você já tinha. O conhecimento bíblico, os 10 mandamentos, você já tinha. E você foi contra uma das leis morais da vida. Não matarás. Você não tinha o conhecimento do desdobramento que hoje você está estudando. Mas o básico você tinha. Tanto você quanto os outros. Porque nenhum de vocês era analfabeto. Nenhum de vocês era um cidadão rude. Vocês eram portugueses de fino trato, que viviam bem em Lisboa e no Porto, e que não tiveram sensibilidade, humildade de poder tentar se adequar a uma nova realidade que se apresentava para vocês. Mais de uma vez, Camilo Castelo Branco questiona, mais de uma vez o orientador fala a respeito disso. Quando nós temos algum conhecimento doutrinário, nós temos que colocá-lo em prática. Quando nós temos algum conhecimento que nos ajude a refletir sobre as mazelas da vida, a gente precisa colocar em prática. Camilo Castelo Branco, e vocês vão ver isso, quando ele adoece e perde a visão, fazia parte da programação espiritual dele. E ele vai ter muita dificuldade de lidar com algo que ele pediu, com que ele se programou. Por vergonha, por vaidade, por prepotência, tanto ele como os outros não deram testemunho de boa vontade, o testemunho de amor cristão para com eles próprios, quando eles tiveram que passar pela prova pela qual eles encarnaram. Eles acabaram preferindo a porta larga do que a porta estreita do testemunho da dor. Acharam que a saída estratégica iria acabar com a dor que eles estavam vivendo e descobriram que eles saíram do ruim para ir para o pior, porque a dor que passaram a sentir foi muito maior do que a dor que eles viviam. Com isso, nós vamos finalizando aqui, lembrando aos companheiros que nós vamos trabalhar de forma interativa. Em algum momento à frente, nós vamos voltar a falar nos capítulos anteriores. É lógico que nós não vamos abordar tudo, porque é humanamente impossível, o livro é muito extenso, mas a ideia central eu vou abordar, justamente para que no final, quando nós já estivermos encerrando terceira e última parte, os últimos subitens da terceira e última parte, a gente fazendo um fechamento do que Camilo Castelo Branco está nos legando com esse trabalho fantástico que Dona Ivone Pereira nos legou através da sua mediunidade. Eu convido a todos a fazermos uma breve prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo de refletir aqui na Terra, na condição de vigília, a responsabilidade moral diante dos nossos atos. Reconhecemos as nossas fraquezas, mas sabemos que enquanto estamos a caminho da luz, é tempo de corrigir faltas cometidas, nos melhorarmos, para terminarmos essa vida melhor do que essa vida começamos. Eu desejo a todos os amigos muita paz e muita luz. Que assim seja.